iniciar a gravação aqui. Em 5, você pode começar, que já vai estar na sua câmera. Tá. Alô, boa noite, bom dia, boa tarde. Eu não sei que horas que vocês vão estar assistindo esse podcast, porque ele está sendo gravado, mas este é um podcast organizado pelo jornal Observatório de RH e pela Rede de Gestores de RH, da qual eu sou coordenador da Rede de Gestores, eu sou editor-chefe do Observatório de RH. Quem não me conhece, meu nome é Marcelo Dantas. Está aqui comigo hoje, como co-apresentadora, co-host, né, a Tabata Leal, que ela é CEO da Lease Desenvolvimento Corporativo. E o nosso entrevistado hoje é o Renato Souza, que é sócio-diretor da Life Recursos Humanos. Boa noite, bom dia, boa tarde. Bom, eu sou a Tabata Leal, sou da Lease Desenvolvimento Corporativo. A Lease é uma consultoria 360 graus na área de gestão estratégica de pessoas. Bom, e hoje eu vou fazer aí algumas perguntas para o nosso convidado Renato. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Bom dia ou boa tarde, dependendo do horário, como o Marcelo falou. Eu sou o Renato Souza, sou sócio-diretor da Life Recursos Humanos, uma assessoria especializada em recrutamento, seleção e contratação de mão de obra para todas as empresas, inclusive trade marketing. E, pessoal, e para tudo isso acontecer, nós estamos fazendo esse podcast mensalmente, né? Nós gostaríamos de agradecer o apoio do pessoal da Erg Life, na figura do Edson Gato. Nós gostaríamos de agradecer também o pessoal da Life Recursos Humanos. Está aqui o nosso glorioso aí Renato e o seu sócio, o Ronaldo. O pessoal da Master Kitchen, na figura aí do Davi. O pessoal da Dental Plus, que são aqui da CISA, na figura da Natália e na figura do Ari e da doutora Gabriela. E também esteve aqui conosco o pessoal da Strong Contábil, que é o senhor João, uma ótima contabilidade para que você, que é MEI hoje, que é PJ, que está saindo do CLT para ir para o PJ, eles fizeram aqui um podcast falando exatamente sobre isso e como você deve fazer. E aí eu vou passar agora a palavra para a Tabata, para a gente começar aqui o nosso bate-papo. Bom, Renato, é um prazer estar aqui com você, Obrigado, te conhecer também, né? Mas vamos lá para a gente começar o nosso podcast. Renato, como seria... Me defina, por gentileza, qual que é o papel da assessoria de RH em trade marketing? Vamos lá, obrigado pela pergunta. Tabata, o nosso papel ele é de conectar pessoas com oportunidades, né? O papel da assessoria de recursos humanos é encontrar o profissional ideal para aquela vaga que a empresa tem aberta. Então, toda a nossa estrutura é voltada para isso. Ah, que bacana. E quais são as principais vantagens hoje que uma empresa ela tem em contratar os serviços de assessoria de RH ou até mesmo uma consultoria especializada na parte de contratação e também de mão de obra temporária? Legal. As empresas hoje têm dado muita atenção para o RH, que é bem importante, porém, é difícil você fazer tudo dentro de casa. Então, aí que entra o papel da assessoria e da consultoria, que é um parceiro especializado em determinados segmentos ou em vários segmentos, que vai ter toda a estrutura de equipes, de tecnologia, de captação, para te ajudar num momento em que o teu negócio não consegue absorver toda a tua demanda. Então, isso em situações de operação, em situações de sazonalidade, enfim. O parceiro, ele é muito estratégico porque ele aparece como um cogestor do seu negócio. Bacana. E, Renato, a gente sabe que dentro desse mundo de mercado, né, existem aí diversas transformações e várias ondas. A gente teve diversas ondas, a gente agora está na parte de tecnologia, mas a pergunta, gente, fiz até uma listinha aqui de perguntas para legal. o Renato. Quais as mudanças, né, você tem observado no mercado de trabalho no quesito aí da mão de obra temporária e de terceirizado? Olha, na realidade, a gente diz que são linhas coringas e estratégicas. Você imagina a seguinte situação, uma empresa
que precisa agora, a partir de setembro, produzir, por exemplo, chocolates para o final do ano e para a Páscoa. Obrigatoriamente, eles vão ter que subir o seu quadro de profissionais. E é interessante ele ter um parceiro que consiga ajudá-lo na captação, no recrutamento e também, às vezes, na administração dessa mão de obra. Então, a mudança principal que a gente percebeu nos últimos anos é que a gente passou a ser enxergado como um parceiro estratégico de negócio e não mais como uma pontezinha que está ali e que você atravessa se não tiver opção. Então, é importante que as empresas percebam isso, né? Porque a contratação hoje ela tem um nível de dificuldade muito maior do que se existia no passado. Hoje as pessoas relutam em aceitar a vaga, acaba não comparecendo, não inicia o trabalho. Então, você tendo um parceiro estratégico, ele consegue te dar esse apoio no seu momento de dificuldade e, principalmente, garantir que o seu projeto não vai atrasar. Então, a principal mudança, só para fechar essa questão, é que o assessor, a assessoria, a consultoria, ela detém conhecimento para evitar que a empresa sofra com algum gap em função de mão de obra. E isso também, a minha percepção como consultora também. A gente, como consultor, assessores em mão de obra, a gente também começa a destinar esse tempo que as empresas, os nossos clientes acabam tendo ali um investimento muito alto e a gente acaba otimizando esse tempo para que ele também cuide do negócio dele, né? Ele mantém o foco. Ele mantém um foco. Então, isso é uma das qualidades da nossa assessoria aí, a gente trazer para nós, para que otimize ali, ele pense de forma estratégica no que realmente ele precisa ali pensar, que é no negócio, onde ele está e onde ele quer chegar. Sim, né? exatamente. Isso é muito interessante também. Que legal, Renato. Eu conheço a Life, já estive lá na Life, né? É um lugar extremamente estratégico, né? Sim, onde habitualmente, né? Onde anos 60, 70, 80, onde o pessoal ia buscar emprego ali perto da Barão de Itapetininga, vocês ficam ali naquele cruzamento, Exatamente. bem ali no centro de São Paulo, e que por incrível que pareça, muita gente aqui do ABC ainda vai buscar emprego lá. Então fica essa bolha aqui, mas muita gente ainda acaba indo lá buscar emprego, né? Mas hoje, com toda a tecnologia, você consegue fazer isso no Brasil inteiro. E eu gostaria, Renato, que você pudesse, nesses quase 30 anos que vocês têm aí de Life, você compartilhar com a gente alguns desses exemplos práticos, né, dos resultados obtidos com as empresas que vocês tiveram na área de recrutamento e seleção, na área de trade marketing. Tá bom. A Tabata até citou um ponto bem interessante, porque quando você tem um parceiro bem constituído, bem estruturado, com expertise, com experiência, é a melhor coisa que você pode fazer para o teu negócio, porque em algum momento você vai precisar de empresas como a Life, né? Então, vou te citar um exemplo agora, aproveitando o final do ano. Você tem Black Friday chegando, você tem final de ano, um pouco mais no começo do ano você vai ter Páscoa. Então, é importante que você tenha um parceiro que consiga te auxiliar no seu crescimento. Então, você imagina uma fábrica de chocolate, por exemplo, ou uma empresa que produz algum produto voltado para volta às aulas, por exemplo, você consegue ajudá-lo na produção, porque ele tem lá um número de headcounts que ele certamente precisa aumentar. Então, você imagina que tem uma empresa que tem 100 pessoas na produção, a área comercial vendeu bastante e ele precisa produzir para entregar isso até dezembro. Certamente ele vai ter que dobrar o quadro. Então, se ele tem um parceiro que vai ajudá-lo no recrutamento e seleção, que depois vai admitir esses profissionais, cuidar desses profissionais durante o tempo em que essa produção se mantém aquecida, é a melhor coisa que ele faz, porque ele não precisa sair do estratégico, ele não perde o foco do marketing e ele acaba, financeiramente falando, gastando menos do que se ele fizesse por ele, porque tem várias vantagens operacionais, estratégicas, financeiras. Então, a grande maioria das empresas já se utilizam de um parceiro por conta disso. Então, você resolve aquele problema de sazonalidade sem que a empresa precise crescer seu número de funcionários efetivos. E, Renato, fugindo um pouco aqui do nosso script, eu gostaria que você falasse um pouco também sobre a expertise que a Life tem na área de saúde.
Legal. Hoje a Life deve ser uma das 3 maiores contratantes na área da saúde, né? A gente existe desde 1997 e desde o primeiro ano a gente sempre trabalhou com grandes corporações, né? Um hospital Albert Einstein, um hospital do coração. Hoje a gente tem as grandes operadoras de plano de saúde como clientes nossos e isso abrange o país todo. Eu vou usar um exemplo aqui que é bastante marcante para a gente, motivo até de orgulho, que foi o apoio que a gente deu na pandemia. Foram mais de 8.000 contratações para a área da saúde no Brasil inteiro. Então, a gente fez isso como negócio, obviamente, mas não deixa de ter um sentido aí de apoio e de ajuda, né? Tanto que a gente recebeu aí até uma honra ao mérito do próprio cliente, porque a gente fez isso naquele caos, né? Então, a gente entende como funciona a área da saúde, a gente entende o dinamismo do negócio e a nossa estrutura é uma estrutura muito ágil, é uma estrutura muito assertiva, né? E a gente tem abrangência nacional. Então, eu consigo montar projetos assim em 72 horas, porque eu tenho um cadastro muito amplo. Então, essa especialização que a gente adquiriu nesses quase 30 anos de live permite com que a gente atenda sempre no menor tempo possível as demandas que os clientes têm. Então, a pandemia, para a gente, foi a prova de fogo, assim, foi a nossa Olimpíada, né? E a gente conseguiu sair dali bastante satisfeito, né? Com praticamente 100% de acerto e aí milhares de contratações. Então, certamente esses números e os que a gente tem hoje em dia também coloca a gente aí certamente entre os 3 maiores contratantes da área da saúde. Legal, interessante isso, porque eu comecei a minha vida profissional na área de recursos humanos, trabalhando em agência de empregos, né? Legal. E dificilmente eu não tinha conhecido uma empresa tão focada, né, na área de saúde como a Life, né? Existem algumas empresas Bacana. focadas na área de metalúrgica, ou aquelas que fazem tudo, aquelas que trabalham mais com trend marketing, mas também, além dos outros produtos que vocês têm na área de saúde, eu creio que seja, eu acho que a primeira que eu conheço, e olha que eu trabalho nisso já faz algum tempo, já faz mais de 30 anos, né? Uau. Comecei com 2 anos a trabalhar, né? Então, há mais do que 30 anos. Bom, muito legal. E parabéns, porque Obrigado. salvou vidas, né? Muitas Não vidas. foi Pô, simplesmente a um gente ficou muito orgulhoso recrutamento. disso, viu? Foi salvar vidas, né? Sim, É o sim. impacto que A gente nós, fala que é um RH, exército da salvação. fazemos. É, E pensando em tudo isso, tanto na parte da área da saúde, como até numa parte fabril sazonal, aqui dentro para o nosso telespectador que está aí, que vai nos ouvir, está nos ouvindo, E fala pra assistindo. gente. E assistindo também. Estava esquecendo dessa parte. Obrigada. Quais são os cuidados que hoje uma empresa ela precisa ter para contratar uma assessoria, uma consultoria estratégica para cuidar do negócio dela? Afinal, ela está dando uma parte. Eu sempre falo aqui, até o Marcelo, ele sempre me escuta. Eu falo que o negócio ele é feito por pessoas, sim, sempre. né? Então, mas como que eu contrato esse tipo de assessoria? Legal. Eu acho que é importante o contratante, o cliente, ele ver quem ele está chamando para ajudar ele no dia a dia. Então, a parceria, a gente fala que o tipo de trabalho que a gente faz não é de fornecedor, é de parceiro, né? Então, é importante você saber o tempo que a empresa existe, a estrutura que ela dispõe, quem são os clientes que ela atende, o que você precisa exatamente, né? Além das coisas de prática, verificar a documentação, de repente ir conhecer as instalações, porque você está trazendo para dentro da tua empresa um parceiro que vai ser fundamental no teu negócio, porque a espinha dorsal de uma assessoria de recursos humanos é fazer tudo aquilo que o cliente não consegue fazer dentro de casa ou que ele entende que alguém faz melhor. Então, se ele observar esses detalhes, muito certamente ele está trazendo aí um parceiro de confiança. Uma coisa muito importante nessa área, que eu sempre falo para quem vai contratar, consulte o CNPJ da empresa, pede referência, porque tem muitas empresas no mercado que elas vão mudando de nome. Elas Assim, quebram e vão mudando de nome.
Então, infelizmente, nós temos isso. E aqui no ABC nós tivemos várias empresas, vários problemas com empresas que acabaram quebrando e acabaram deixando o cliente na mão. E o cliente na mão é o RH na mão, que vai ser cobrado pela diretoria porque contratou aquela empresa. Então é muito importante para o RH puxar o histórico da empresa. E às vezes é simples, vai lá, puxa o CNPJ, vê como está a situação, pede pro fornecedor uma ou duas referências, liga, vê como que é o trabalho. Isso é bastante importante para você, RH, que está contratando uma empresa de terceirização, de mão de obra temporária, de trade marketing. Pegue referência do seu cliente, puxe o CNPJ, veja quanto tempo tem o CNPJ, veja se essa empresa já não mudou de nome algumas vezes. Isso é extremamente importante. É um mercado muito competitivo, né, Marcelo? Então, a gente fala lá na live que quem compra esse serviço, na realidade, ele quer agilidade, ele quer qualidade e ele quer assertividade. E para você conseguir honrar essas 3 palavras, você precisa ter uma super estrutura. Estrutura de tecnologia, estrutura de equipes, você precisa ter abrangência, você precisa ter uma solidez financeira. Hoje as empresas estão fazendo uma coisa que a gente acha bem legal, que é um combo de avaliação. Então, você tem o profissional de RH, que precisa daquele trabalho, você tem o jurídico junto com ele e você tem a área de compras. Então, cada um se utilizando dos seus conhecimentos para fazer aquela avaliação. O RH ele vai te avaliar no aspecto de atendimento, o que você consegue resolver na questão de recrutamento e seleção, de contratação. O jurídico ele vai olhar a vida da sua empresa e compras vai negociar o melhor preço para a empresa. Então, juntando essas 3 áreas, dificilmente você vai fazer um mau negócio. Perfeito. Quer perguntar? Pode. Posso? Pode. E afinal das contas, né, como você falou, é um parceiro e é um parceiro de negócio. Sim. Ou o parceiro ele vem para somar ou ele vai te impactar de forma negativa. E o nosso intuito é que o nosso cliente ele cresça aí cada vez mais, né? E é até um prazer quando a gente vê esse crescimento, Verdade. né? Nem você estava falando do pessoal da saúde, seu olho até brilhou. Sim, A gente, forma, porque de fato assim, foi um cenário caótico, um case né? que a gente conta Foi um sempre. case espetacular. Eu tô impactada com ele. E quais são a sua visão, né? Qual é a sua visão de tendência para mão de obra temporária ou até mesmo de terceirização nos próximos anos? Olha, a gente tem percebido nos últimos anos que a mão de obra temporária ela é estratégica para a empresa, né? Você tem 2 razões principais para se utilizar da mão de obra. Alguma necessidade transitória, como datas sazonais, e você tem também acréscimos ou substituições. Então, você imagina, por exemplo, que uma empresa precisa afastar uma funcionária por conta de uma licença maternidade. Então, um temporário cabe bem. O RH hoje, quase sempre, pelo menos aonde a gente consegue ter acesso, ele tem já esse plano onde ele contempla o apoio de uma assessoria, né? Então, a tendência é que isso tome cada vez mais proporções, porque é estratégico, né? Um parceiro como a Life, como outros sérios que devem ter por aí, são parceiros que vão fazer a diferença no seu negócio. Eu tenho um mentor, ele fala isso. Eu não vou falar o nome dele, ele é extremamente conhecido aqui, mas não vou falar o nome, não estou autorizada. Mas ele fala o seguinte, ele fala que nós precisamos de mentores. Sim. Né? O empresário, ele precisa do mentor. Então, o que eu entendo de pessoas, entendo porque eu tenho um negócio, né? Pelo menos a gente espera que ele entenda. Sim, sim. E, eu preciso aqui, eu tenho que ter um mentor jurídico, um administrativo, um contábil, um de gestão de pessoas e por aí vai. Ele falou assim, esse é o cara que ele vai ter o sucesso. Verdade. O que eu vejo, Renato, e nós trabalhamos bastante nos anos 90, né? Somos jovens há mais tempo. Somos jovens há mais tempo, que os RHs da época, eles sabiam na ponta da língua, e quem vendia também mão de obra temporária, a Lei 6.019, de 74. Sim. Né?
O que eu vejo hoje, até para você responder também essa pergunta, porque eu vejo que o pessoal está saindo das faculdades hoje, até essas faculdades de RH de 2 anos, que eu não estou criticando, que eu fiz uma também. Eu fiz, a Eusa fez, que hoje estourou, mas fez essa faculdade de tecnologia de 2 anos. Então, sem desmerecer, mas que o pessoal sai sem o básico. E é claro, você tem que ir buscar o básico, né? E eu vejo que muita gente acaba não conhecendo direito a mão de obra temporária, não conhecendo a Lei 6.019, que, se eu não me engano, mudou algumas coisas. Eu acabei saindo um pouco do mercado efetivo, então acabou perdendo o termo da lei, né? Então, eu gostaria de que você falasse para a gente se existe algum mito, algum equívoco sobre o trabalho temporário e a terceirização que você gostaria de esclarecer. Vamos lá. O trabalho temporário, ele existe há bastante tempo. Ele passou por uma modernização agora junto com a reforma trabalhista, né? O que eu vejo, o que eu percebo que tem de mito, se essa for a palavra, é que algumas empresas têm a impressão de que aquele temporário não vai se dedicar ao trabalho como um funcionário efetivo se dedicaria. E é o contrário. Porque você imagina, eu tenho uma oportunidade ímpar de mostrar o meu trabalho, às vezes eu tenho só um mês para ficar naquela empresa, então eu preciso mostrar, né, falando como um temporário, que eu sou o cara certo para aquela vaga. Eu sou o cara certo para aquela vaga. E a lei de trabalho temporário, ela garante todos os benefícios que um funcionário CLT tem. Ela tem algumas diferenças, porque é um contrato por prazo determinado, né? Pode ser de 1 dia a 270 dias, dependendo da necessidade de contratação, e você tem mobilidade, você tem flexibilidade. Então, você imagina que você calcula que a tua produção vai durar 2 meses. E aí a área de vendas explode e precisa produzir mais. Aquele temporário que veio para ficar 2 meses, ele fica 3, ele fica 4, ele fica 5. Então, em momento nenhum, ele vai deixar de ser um bom profissional porque ele quer aquela oportunidade. Porque muitas empresas contratam profissionais temporários e acabam até absorvendo por conta de ser um bom profissional, né? Então, esse mito do passado, ele vem caindo bastante. É a mesma coisa a terceirização. Tem empresas, isso mais multinacional, que acaba tendo um número de headcount fechado e que, se cresce durante o ano, ele é obrigado a complementar com serviços de terceiros. E esse profissional, ele também vai se mostrar bastante solícito e vai abraçar a oportunidade, porque em algum momento ele quer ser efetivado. Então, esse receio que eu classifico como principal, ele praticamente está acabando, porque basta você se utilizar dessas situações que você vai ver que não se confirmam. Posso? Claro. Eu sou a prova viva dessa parte de temporário, isso na minha época de CLT, né? Não sou mais, hoje eu empreendo. E eu lembro que eu tinha passado por algumas entrevistas na época e eu pude escolher aonde eu trabalhar. Mas, claro, já tinha uma bagagem dentro da área de RH, já tinha todo um cenário que ali me possibilitou essa escolha. E eu escolhi a única vaga que era temporária, sem chances de efetivação. Eles falaram isso. E aí, já tinham deixado claro, né? Porque quando tem chances de efetivação, fala, com chances. Nesse momento, eles falaram, não, sem chance qualquer uma de efetivação. E eu gostei tanto da empresa, que é a parte cultural da empresa, me chamou tanta atenção, que eu fui. Eu falei, tá bom, fui. 3 meses se passaram. E aí o meu gestor pegou na época e falou assim pra mim, tá, não tem efetivação a sua vaga, mas eu vou tentar. Olha que legal. E aí, de fato, eu só saí da empresa porque teve a pandemia. E eles me seguraram por mais 2 meses. Então, eles tinham acabado de postergar prorrogar o meu contrato. E ficou ali mais... Eles ficaram assim até o máximo. Eles conseguiram enxergar em você o potencial que eles estavam procurando, Isso, né? Tanto é que depois eu fui para uma outra empresa. Quando eles conseguiram retomar as atividades, eles me ligaram de volta. Eu voltei. Que legal. Foi muito legal. Então, olha o trabalho temporário, é só porque as pessoas... Ele é uma porta de entrada, ele é uma oportunidade, ele é uma vitrine. A gente
passa às vezes ali na 25 de março, que todo mundo conhece, né? E aí tem funcionário nosso que vai falar, poxa, mas eu vou ficar aqui só um mês. Eu falei, olha, é um mês na vitrine, aqui é a TV Globo, cara. Se você souber aproveitar, alguém vai te absorver. Até porque, às vezes, quem tá assistindo pra gente é um candidato que tá assim, só vaga temporária? Não, mas é um momento de você apresentar o seu potencial. Quem é você? Quem é você? E Tabata, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Opa. E eu sei que, aliás, trabalha e também tu pode falar um pouco sobre isso também. A questão do recrutamento de profissionais de tecnologia, que a gente tem tido uma dificuldade muito grande aqui no ABC, de fazer essa captação desse tipo de profissional, que é um profissional diferente, é um profissional que gosta de trabalhar PJ, é um profissional que gosta de trabalhar em home office. Algumas empresas pedem para trabalhar dentro da empresa e a rotatividade é alta. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso para a gente. Tá. Bom, tecnologia, que é um pouquinho mais o meu forte, né? Eu vejo, eu até brinco, eu falo, gente, eu não sei, eu devo ter alguma coisa, porque eu não vejo tanta dificuldade. Porém, quando a gente fala de candidatos, existe a questão do home office. Então, quando a gente traz a parte de hunting, a gente faz essa hunting, qual o motivo de você estar buscando uma nova oportunidade? Essa é uma das perguntas que eu faço quando eu vejo que o talento ele está ali no mercado, né? Está trabalhando. A primeira coisa é, a empresa que eu estou está voltando ao presencial, está voltando ao híbrido e eu não tenho interesse algum voltar nessa né, desta forma. Mas o que eu vejo muito, Marcelo, a questão, porque teve um boom de profissionais de tecnologia, muitos acabaram fazendo a transição de carreira, mas não tem a competência, porque o profissional, por exemplo, eu já peguei pessoas do comercial que tá ali lidando com pessoas o tempo todo, se comunicando, interagindo, daqui a pouco fica isolado na frente de uma tela de computador. Qual que é a chance disso dar certo? Mínima, não tô falando que não dá, dá certo, mas a chance de 1 em 1 milhão, né? Então, muitos acabaram acreditando que a alta remuneração, a possibilidade de um remoto seria a chance ali de ter uma profissão perfeita. E hoje não. Hoje, o que aconteceu? Teve o boom. Hoje a oferta, ela tá mais difícil, ela está mais acirrada, não é nem difícil, ela está acirrada em questão salarial. Um júnior, quando começava no mercado, era 6 mil. Hoje um júnior entra por 3. E as pessoas têm a ilusão que estão entrando, que eles estão querendo, quando você faz uma seleção de júnior, qual que é a sua pretensão salarial? É 6, 7 mil. Isso a pessoa às vezes tem 6 meses de experiência. Eu não sei se você está tendo essa percepção, é o que vem para mim. É demanda e oferta, né? Você falou muito bem, né? Com uma série de riquezas de detalhes, mas eu olho mais pelo lado do negócio. Então, sim, no caso da Live, por exemplo, a gente tem lá consultoras que são especializadas, né? Que faz esse trabalho com uma super maestria. Mas a gente tem uma receita de bolo lá, Marcelo, que é tentar entender com o RH ou com o contratante o que ele está buscando exatamente. Porque não só na área de tecnologia, mas qualquer área. O RH hoje ele tem uma posição muito estratégica dentro da empresa. Então, além da parte técnica e aquela série de competências que são espetaculares, precisa ter um olhar para o negócio, porque é isso que vai fazer a diferença na hora de trazer o profissional. A gente percebeu isso nos últimos anos e isso vem tomando um corpo muito maior. Então, se o RH souber descrever para o parceiro, para a assessoria que está auxiliando ele, com riqueza de detalhes, esse profissional vai ser achado. Ele vai ser achado. Em relação à remuneração, realmente deu uma mudada. Então, lá atrás, na pandemia, era a bola da vez. Era um profissional que botava condições e dizia qual era o preço dele. Hoje já está mais normal. Então, por isso que você percebeu aí que o pessoal meio que se decepcionou com os valores. Então, se você tem um bom descritivo de função, se o salário está compatível àquela descrição, a gente brinca lá na live que a gente tem todas as fontes possíveis e imagináveis, né? A gente até brinca que gostaria de ter o funcionário, o candidato congelado, botar ele no micro-ondas e encaminhar. Impossível, ainda mais tecnologia. Por isso que é um trabalho realmente de parceria. Porque se você tem a remuneração certa para aquele profissional no perfil que você está pedindo,
você vai encontrar. Com E aí é questão de fazer uma série de medições internas, que toda empresa tem, para ver se vai dar aquele famoso match. Exato, exato. É importante esse conhecimento aí, falando na parte do empregador, de ter esse conhecimento da cultura, porque é onde a empresa está, onde eu vou chegar e quais são os meus recursos financeiros para contratação. Sim. Porque senão ele pode querer contratar ali a pessoa que hoje não há uma necessidade tão grande no negócio dele. E aí o RH, às vezes, ele faz um malabarismo ali para trazer essas soluções, também trazendo a assessoria ali. É legal. A gente sempre fala, até fazendo um comentário rápido aqui, Marcelo, o RH ele tem que estar sentado na mesa com a direção. Porque ali ele vai passar a visão de como é a vida real. Porque eu sou diretor, eu sei que muita coisa a gente acha, só que no mundo real é outra. Então, a partir do momento que a cúpula entende a dor do RH, começa a melhorar. Começa a melhorar. Claro, nem todo mundo tem acesso à cúpula, às vezes fica um pouco receoso, mas é importante, e nos grupos que eu participo, a grande maioria dos diretores, dos CEOs, são acessíveis ao RH, porque todo mundo entendeu que não adianta você ter uma super ideia, você ter a grana para bancar, se você não tiver quem faz. Né? Então, até uma pergunta anterior, cabe um outro comentário também, o RH, ele cuida de pessoas, mas ele cuida do negócio. Porque essa parte faz toda a diferença. E por incrível que pareça, não levantando nenhum tipo de bandeira, mas o pessoal aqui do Consórcio Intermunicipal, a Agência de Desenvolvimento Econômico do ABC, na figura do Arualdo, eles entenderam bem isso, certo? Porque eles chamavam as empresas, chamavam o CIESP para tratar de qualificação, para tratar de alguns dados de contratação. E aí não adianta você falar com o dono da empresa, não é o dono da empresa que sabe disso. Então, esses dias nós fomos chamados, até eu e a Tabata fomos juntos, de um programa novo do governo federal, e eles nos convidaram a traçar uma forma de fazer algumas oficinas para que os RHs possam ver quais são as demandas de contratação e quais são as demandas de treinamento. Sim. Então, hoje, eles estão, pelo menos aqui no ABC, fortalecendo bastante o RH exatamente por causa disso. Para não bater cabeça. Não adianta você chamar o dono da empresa. O que você precisa? Não sei. Tá no meio, tá centrado ele no RH. Quem tá sabendo disso é o RH. E o RH vai chamar o chefe de produção e vai falar, o que você tá precisando? Ele vai ser a ponte. Porque é a maior dor, né? Chega no RH primeiro. Então, toda a parte de contratação, quem chega? Chega no RH para o RH ele passar. Como que ele faz? O RH, ele é o elo hoje, né? De verdade, eu que estou há muitos anos, né, há décadas, para falar a verdade, eu fico muito feliz de saber que o RH tomou a importância que ele sempre mereceu. E é de verdade que eu estou falando. A maioria dos CEOs, eles não têm a menor noção, e eu não falo isso no sentido de desmerecimento, de como é a vida real no momento de contratar. Né? Então, se você não tiver um RH estruturado, se você não tiver um RH que participe do negócio, você vai ter muita rotatividade, você vai ter turnover altíssimos, você vai ter aí toda uma série de situações que acaba atrapalhando o seu negócio. Então, o RH hoje é parte integrante da estratégia do negócio. Ele deve ser o parceiro estratégico. Tem que ser. Não tem como. E hoje a gente tem uma concorrência, você vê em área metalúrgica, nós somos aqui do ABC, principalmente de quem vai trabalhar de ajudante e da nova geração, que eles preferem trabalhar de Uber, eles preferem trabalhar no iFood do que eles trabalhar numa empresa. Verdade. Então, cabe a gente também informar essa geração, acho que cabe até um podcast a gente falar sobre isso também, de que num iFood, não desmerecendo, claro, num aplicativo, você não vai ter um plano de carreira como você vai ter numa empresa. Sim, Certo? sim. Ontem nós tivemos até um exemplo muito grande de uma parceira nossa de anos que está treinando já a menina que vai ficar no lugar dela. Certo? Então, isso é muito legal. Então,
a moça até estava falando, olha, eu saí de casa às 5 horas da manhã para chegar lá em tal lugar. Mas ela tem na cabeça dela que ela tem um plano de carreira. Dentro da empresa, ela visualiza um plano de carreira. Ela tem 23 anos, sem idade da minha filha. Cabe a nós colocar isso para a próxima geração, para essa geração e para as próximas, que não adianta você ter o imediatismo da profissão. Você tem que ter um plano do que você quer ser, qual é a profissão que você quer ser e aonde você quer chegar, como você quer chegar e quais os passos que você tem para você poder chegar a essa profissão, a esse cargo. Até porque, Marcelo, nisso a gente fala de competências, né? Desenvolvimento de competências, principalmente comportamentais. As técnicas, ok, a gente aprende de uma forma rápida, né? Mas as comportamentais, não. Ela precisa de um processo. E quando a gente fala de plano de carreira, é processo. Mas aí isso é tema de um outro podcast, porque senão é longo. A gente sabe que, assim, tudo na vida tem vantagem e desvantagem. Exato. Então, por exemplo, a área operacional hoje, Marcelo, é uma área que impõe muita dificuldade na captação. Porque a pessoa faz conta ali, ela fala, bom, talvez eu entregando lanche de final de semana, eu consigo ganhar o que eu ganharia aí nessa vaga que estão me oferecendo. Então, as empresas elas estão se reestruturando, elas estão tendo um novo olhar, porque isso mudou. Isso é uma mudança perceptível. Então, de 100% de adesão que você tinha lá no passado, caiu para 10%. É uma diferença, assim, brutal. E aí, a gente até demorou um tempo, isso saindo de pandemia, a gente percebeu, assim, muitas mudanças. E aí, a gente falou, cadê todo mundo? iFood, Uber, alguns empreendendo por conta própria, porque as pessoas passaram a olhar mais a qualidade de vida. Mas, óbvio, o outro lado também é um lado que a pessoa tem que pensar, tá, ótimo, hoje eu estou administrando meu tempo, eu estou ganhando um pouco mais, mas eu não vou ter uma previdência, eu não tenho uma assistência. Então, é isso que as empresas estão começando a olhar com mais carinho. A gente tem clientes, por exemplo, que já estão melhorando o pacote de benefícios, já estão revendo o valor de salário, estão colocando bônus, um pouco lá atrás, criando campanhas de retenção, porque fica difícil. Às vezes você está pagando R$2.000 e o profissional ganha o dobro disso, por exemplo, trabalhando no iFood, que não é vergonha nenhuma, pelo contrário, a pessoa precisa sobreviver. Então, essa mudança é uma mudança que veio com muita força. Então, quem não souber se adaptar vai ter dificuldade. A gente já percebe isso na construção civil, a gente já percebe isso nas indústrias, né? A gente já percebe isso no mercado de varejo. Eu estava vendo uma reportagem esses dias, o Brás, Bom Retiro, uma região central de São Paulo, eles têm 10.000 vagas. Uau! 10.000 vagas. E não estão conseguindo contratar. Justamente por isso. Tem vindo, eu tenho ido nessa região, tem vindo muita gente de fora. Sim. Né, para trabalhar nessas vagas. Né? Eu tenho visto muito boliviano, muito pessoal do Haiti, né, que estão acabando. É o inverso, né? O pessoal ia daqui para fora, mas tem muita gente vindo trabalhar aqui. Por isso né? que é importante você ter um parceiro que seja estruturado, porque a gente fez e faz um investimento assim gigantesco nessa área que é captação. Né? Então, a gente se utiliza de várias plataformas, a gente tem uma recepção que fica aberta, embora a gente não receba. Eu recebo currículo até pelo correio ainda, tem gente que manda. Jura? Eu faço várias parcerias, porque eu preciso estar em todos os lugares. Né? Então, aquela movimentação do passado, ela tomou uma outra dimensão. Porque o seu parceiro ele tem que ter um cadastro abastecido, porque quando você aciona o seu parceiro, você quer para ontem, né? Por isso que a gente fala que é agilidade, qualidade e assertividade. E a mão de obra operacional, ela acaba impondo esse desafio que a gente está falando aqui. Sim. Legal. Pessoal, acho que o nosso tempo já está dando. Eu gostaria de agradecer bastante aqui a presença da Tabata aqui, que me ajudou Obrigada. aqui na entrevista. E agradecer ao Renato, a live, pela parceria que tem aqui com o Observatório do RH, com a Rede Gestores. Muito obrigado, é muito importante aqui para a gente aqui no ABC. Agradecer também os nossos parceiros aqui, a ErgLife, a Lease, a Life, a Strong, a Master Kitchen, a Dental Plus, que é uma grande parceira nossa também. E eu gostaria que vocês pudessem fazer as recomendações, né, finais. Vocês duas, começando com você, Tabata, e depois você, Renato, falar
a nossa recomendação final, e depois vai para aquele corte bonito do Instagram, né? E agora do você me pegou TikTok. de surpresa, que eu falei assim, tá. Eu tava só como co-apresentadora. Bom, então para você que está nos assistindo, seja empresário, seja RH, olha para a estratégia do seu negócio e vê se você precisa de um parceiro estratégico na área de gestão de pessoas. E tá tudo bem, porque muitas das vezes a gente precisa olhar também com afinidade, com estratégia, e dar um passo maior dentro da nossa gestão de pessoas. Acho que é isso que eu conseguiria passar. Legal. Marcelo, eu quero agradecer você, a rede de gestores, Tabata, o pessoal aqui da CISA também. Estou muito feliz de ter participado, né? Para mim foi uma honra estar aqui. E como mensagem final, eu queria deixar primeiro para os diretores, né? Não sei se eles vão nos assistir, mas o RH dá um jeitinho deles escutarem lá, de verem. É importante o RH estar na mesa das discussões, das estratégias. Pessoas são o centro do negócio, de verdade. E para que isso ande a passos largos, é importante você ter um parceiro de confiança, né? A gente sabe que muita coisa a gente faz sozinho, mas faz melhor se tiver bem acompanhado. Então, eu queria agradecer mais uma vez e fico à disposição. Sempre que me chamarem, estou aí. Legal. Obrigada. Pessoal, gostaria de agradecer a todos vocês que estão aí nos ouvindo, nos assistindo, no YouTube, na televisão, que muita gente assiste e acaba... Eu mesmo assisto na televisão os podcasts daqui, certo? E eu vou pedir para vocês seguirem a Rede de Gestores nas redes sociais, @Rede de Gestores, para vocês acompanharem o Observatório do RH, www.observatoriodorh.com.br. Hoje a gente cresceu, tem um tamanho grande, nós fomos já pelo 2º ano imprensa oficial do CONAR, então nós estamos com um tamanho que eu não esperava chegar, mas nós crescemos bastante, assim, de uma forma exponencial. E agradecer a todos que estão aí nos ouvindo novamente. E o mês que vem estaremos novamente aí com mais 2 convidados. Um forte abraço a todos que nos ouviram. Valeu. Obrigada.